Pode aceitar? Ela me ensinou que se a gente aceitar, a gente todo mundo. Deixa eu só olhar aqui. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Liguei. Vocês estão conseguindo ver, pessoal, aí o treinamento? Sim, Sim. Sim, sim. Boa tarde. Pessoal do remoto, por favor, encaminhe os nomes no chat para a Isabela poder estar anotando os nomes. E o pessoal do presencial, nós vamos passar. Isabela, aceita Juliana daqui de Arcos, por favor? Só vai direcionar a câmera aqui. Nós fechamos aqui. Eu tiro a foto dos nomes, eu posso dar só para o pessoal me ver. Isso. Mas depois eu tenho que abrir aqui para poder tirar. Olha se o pessoal está me vendo. Isso, isso. A nossa escala, ok? Podemos iniciar? Olá. Tá chegando. Cadê o celular? Para a gente confirmar os horários. Permitir, não vi, ó. Permitir, gente. Vamos iniciar. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Pessoal do remoto, boa tarde. Então, nós vamos hoje para o último dia do nosso treinamento. Eu vou só recapitular um pouquinho o que a gente falou, né, na semana passada. Volta para a gente isso. Lá na postura. Lá na postura. Olá. Isso. Então, nós iniciamos falando sobre um pouquinho sobre a ética profissional, né? E o processo da postura profissional. Respeitar a hierarquia, respeitar os colegas, dar o bom dia. Não intrometer na confusão, às vezes, de um colega ali, que tem, às vezes, um desentendimento com o outro colega, né? Ter uma certa imparcialidade do processo. Nós falamos também sobre a questão da primeira impressão, sobre o uniforme, como se vestir, né? Não é estar elegante, não é isso, né? Não é exigir de vocês nada disso, mas é um uniforme limpo, passado, o pessoal da área técnica usar roupa branca, né? O pessoal da parte de uniforme administrativo utilizar o uniforme administrativo, porque isso passa uma impressão bacana e a gente também tem a questão com a vigilância. Questão dos cheiros, né? Não usar muito perfume ou não usar perfume, né? Porque isso impacta, usar o desodorante, a questão dos rapazes com barba, né, com os cabelos, questão das unhas, unhas cortadas, meninas, né, não precisa estar com a unha feita, mas pelo menos, né, se tiver com esmalte, esteja em bom uso, vamos colocar assim, né?
aparência, não pegar e usar maquiagem demais pro dia, não usar acessórios, às vezes, com muito barulho, né? Ter esse cautela. Pode passar essa. O jaleco, né? Igual a gente falou, tá limpo, né? Tá bem cheiroso, né? Tem um cheiro agradável. A gente falou, né, do que é bacana. Olá. O jaleco, né? O uniforme que tá bacana aqui, o uniforme aqui, não porque a pessoa tá com uma roupa diferente, nada disso, mas porque tá dentro de um padrão esperado. Pode passar. Olá. Isso, admite as pessoas que estão lá. E agora nós vamos continuar a falar sobre esse processo, né, das técnicas e conceitos da postura, tá? Onde a gente vai entrar? Agora no hábito. Da mesma coisa do perfume, né? Ou usa de mais, ou usa de menos, que é a questão do hábito. É complicado, né, gente? Às vezes a pessoa tá com um mau hálito muito forte e a gente não sabe nem o que fazer. Como é que fala? Como é que a gente contou para uma pessoa que ela está com mau hálito? Muitas vezes, o que acontece? A gente meio que isola aquela pessoa, já começa a virar chacota, muitas brincadeiras com aquela pessoa, não acontece, é isso. E ela mesma não sabe, porque tem pessoas que têm uma percepção rápida. Ó, está acontecendo alguma coisa estranha. Mas tem pessoas que não vão ter essa percepção tão rápida. E aí a gente não sabe como fazer. A gente trouxe um videozinho só para a gente comentar mais sobre esse assunto. Pode passar para a gente, se quiser. No quadro 2 pontos deste domingo, vamos saber como a maioria dos internautas se comportaria nessa situação. Bom dia, menina. Bom dia, Roberto. E aí, tudo bem? Muito bem, você, né? Ah, tranquilo. Ai, que bom. E deixa eu ir, tá na minha hora. Tá bom, tchau. Nossa, Ana, tu percebeu o mau hálito do Roberto? Percebi, Júlia. É muito complicado. O que a gente pode fazer? Pois é, de acordo com a nossa enquete no cidadeverde.com/valor profissional, que perguntava como você agiria com um colega de trabalho que sofresse de mau hálito? Chamaria a atenção dele e aconselharia um tratamento? Ou não falaria nada e tentaria evitar o contato com ele? 68,75% das pessoas que votaram agiram da seguinte forma. Veja. Bom dia, menina. Bom dia, Roberto. E aí, tudo bem? Muito bem, você, né? Ah, tranquilo. Ai, que bom. E deixa eu ir, tá na minha hora. Tá bom, tchau. Nossa, Ana, tu percebeu o mau hálito do Roberto? Percebi, Júlia. Situação muito complicada. O que a gente pode fazer? Sabe, Ana, eu vou conversar com o Roberto sobre essa situação para ajudá-lo. Ô, Júlia, nós somos amiga e companheira dele, precisamos alertar. Não. Realmente é uma situação delicada, mas aconselhar, dar um toque no colega de trabalho, nessa ou em qualquer situação, quando for necessário para ajudar a melhorar o convívio no ambiente de trabalho, não existe falha. Lembre-se, o importante não é o que se diz, mas como se diz. Então, em situações assim, saiba como falar sem agredir ou humilhar o colega. Então, pessoal, tá vendo que é uma situação chata? O rapaz, né, não deve nem estar sonhando que ele tinha mau hálito, né? As meninas conversaram entre elas. Imagina se elas falam assim: nossa, vamos excluir ele. Na hora que chegar, vamos começar a limpar e fingir que a gente não está fazendo nada. Para que ele comece a se tocar. Tem gente que não vai se tocar. Então, se vocês perceberem, né? Primeira coisa, gente, de manhã a gente precisa fazer a nossa higienização bucal. Isso é extremamente importante. Tem gente, né, que às vezes falta de higiene, mas tem gente que talvez tenha algum problema, né, na boca mesmo, alguma gengivite, alguma coisa assim. E aí é um problema mais sério, não adianta, a pessoa vai ter que ir no dentista, fazer algum tipo de tratamento. Então, o interessante, às vezes, é conversar. Às vezes eu tenho uma facilidade, né, uma abertura com aquele colega, dá para falar, eu vou falar. Se eu percebo que não dá, gente, passa para o gerente, conversa com, ó, RH, vem cá nos auxiliar.
Por quê? É melhor do que afastar a pessoa, excluir aquela pessoa. Como eu disse, muitas vezes ela nem percebe que ela está com mau hálito. Combinado? Ok? Pode passar. Outra coisa extremamente importante no ambiente de trabalho é a organização do ambiente. Pessoal, concordam comigo que o ambiente de trabalho é como se fosse o Big Brother? Está todo mundo assistindo, todo mundo ali, né? Não tem as câmeras para vocês assistirem, mas está todo mundo assistindo. Passa alguém, está olhando a nossa mesa. Passa alguém, está olhando o meu ambiente de trabalho, não é assim? Então, nós estamos o tempo todo. Então, é importante pensar nas nossas mesas, no nosso local de trabalho. Então, tem que estar limpo, tem que estar organizado. Principalmente quem trabalha na recepção ali. Quem está na recepção é o tempo todo cliente, né? O paciente percebendo, está o tempo todo percebendo as cabines, os guichês das meninas. Então, caneta jogada não é legal, a mesa bagunçada, eu sentado de qualquer jeito, né? Esperando o paciente lá acima. Não é legal. Por quê? Porque passa uma impressão, o pessoal de trás não viu, dependendo da sua cadeira por cá. Porque passa uma impressão não tão bacana sobre o processo. Então, ó, na recepção e no local de atendimento, banheiros limpos, com cheiro agradável, organizado. Passei, viu que tá sujo? Tem que comunicar. A Claudineia nem sempre sabe, ela não tem que saber, ela não tem bola de cristal. Se não comunica, como é que ela vai ter ciente? Né? Então tem que ser falado, Nayara, não precisa todo mundo sair também, né? Claudineia fica doido. É só falar com os coordenadores. Nayara, Beatriz, né? Orienta lá para ela poder estar passando aqui, que tivemos um problema. Gente, sem alarmar, né? Às vezes o pessoal alarma, nossa, lá tá sujo. A gente não precisa fazer isso. O paciente, a gente tem que pensar que é um Big Brother, ele está nos observando o tempo todo. Se a gente alarma, ele está observando. Se a gente age com tranquilidade, ele também está observando. Como que a gente gostaria que fosse? A gente tem que sempre colocar no lugar do outro. Tanto o outro que vai fazer algum tipo de trabalho, quanto o outro que está recebendo. Alguma coisa aqui? O que será isso? Essa linha? Estranho. Mas vamos lá. Tá. A organização facilita, né, para que a gente tenha um aconchego no ambiente de trabalho. Imagina que é tanto de recado esparramado para todo lado, as coisas mal organizadas, tudo, né? Imagina a hora que você abre aquela gaveta, aquela bagunça. Então, a gente precisa ter uma organização. Todo mundo precisa. Eu, né? As meninas aqui da limpeza, elas limpam o chão, as áreas em comum. A minha mesa, quem vai manter organizado sou eu. Os recadinhos, que eu, né, preciso separar as pilhas de papel. Eu tenho que pôr as etiquetas, né, para saber do que se trata aquele papel. Porque outra pessoa chegar lá e precisar, ela sabe também do que está se tratando. Imagina que eu falo. Eu deixo tudo esparramado. Eu falo. Né, aconteceu algum problema, tive que pegar um atestado. Quem mais vai saber mexer naquela pilha de papel? Eu não sei, eu não tenho recado, não tenho nada. Então, a gente tem que sempre pensar em possibilidades que possam acontecer, gente. Então, organizar. O mesmo vale para o material, né? O local de coleta, seringas, algodões e outros utensílios devem estar organizados na quantidade adequada. Então, mesas livres, limpas, né? Canetas fácil, papel para anotação fácil. Na gaveta, eu não vou tacando tudo que eu vejo lá dentro, não. A gaveta, eu vou colocar coisas que eu preciso com grande importância. Aquilo que eu uso todo dia, toda hora. As meninas gostam de passar batom, vai passar um gloss. Não tem que ficar na primeira gaveta, às vezes vai ficar lá na segunda ou terceira. Porque a primeira tem coisas importantes daquele dia a dia. Tem coisa que eu uso uma vez a cada mês. Não precisa estar na primeira gaveta, às vezes nem na segunda, vai estar lá na última. Então, a gente tem que pensar nessas estratégias para manter o ambiente limpo e organizado. Porque isso facilita para todo mundo. Concordam, gente? Pensam sobre isso? Sim? Pode passar. Um ambiente organizado, tá vendo que traz aconchego? Você olha assim, ó, tá tudo em sintonia, passa uma coisa gostosa. Olha esse ambiente, papel jogado, copo para um lado, caneta. A gente não sente aquele ambiente agradável. Cadeiras, né, fora do lugar, papel, né, um outro papel aqui, pilhas de papel sem anotação, são coisas jogadas aleatórias. O sentimento que a gente tem é sentimento quando o ambiente de trabalho está desorganizado, o sentimento que a gente tem também é de desorganização. A gente também fica um pouco desorganizado. Por onde começar? Não é isso?
Então, agora, outro ponto. Comunicação. Saber escutar os clientes, existe muita diferença entre ouvir e escutar. Escutar é ouvir com atenção. É preciso prestar atenção nos detalhes, em que, né, o cliente, gente, é o cliente interno e externo, tá? Quando fala cliente, somos nós e também o cliente externo também. É preciso prestar atenção nos detalhes em que o cliente fala. Escutar o cliente é o melhor passo para corrigir o que não foi notado. Quando eu estou trabalhando, vamos supor que eu estou trabalhando. Eu estou acostumada no horário da manhã ficar mais próximo aqui, e agora eu tenho que preocupar com a câmera. Então, às vezes, eu vou voltando, tá, gente? Mas vamos lá. Estou trabalhando, fazendo minha atividade. Chega alguém e me pede alguma informação. Eu, né, tá lá no cotidiano, no dia a dia, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que desligar daquilo que eu estou fazendo e prestar atenção na pessoa. Porque senão, eu só faço assim, aham, vou fazer, tá bom. Aí a pessoa vai e faz, dá errado. Ela tem culpa, gente? Teve algum erro no trabalho dela? Não. Eu não prestei atenção. O correto é até olhar para ela. Eu estou trabalhando, eu vou parar e olhar para ela. Sei que tem hora que não dá, entendo isso. Então, eu vou meio que desligar aquilo que eu estou fazendo, é só no automático e prestar atenção no que ela está dizendo ali. Porque, às vezes, uma palavra do que ela vai dizer, você já vai pegar e falar assim, opa, não dá para fazer isso que você está falando, não, peraí, não é assim. E aí você vai deixar o que você está fazendo e vai orientar. E, dependendo do que ela vai falar, fala, não, tá certinho, pode continuar. E mesmo assim, tem possibilidade de errar, não tem? Imagina se ele não dá atenção nenhuma. Vai dar muito errado. Então, a gente tem que prestar atenção no que fala, no que a pessoa está falando. E não no contexto, só ao redor, ó. Ok? Pode passar. E uma coisa extremamente importante dentro da comunicação é o tom de voz. Se eu não estivesse falando assim com vocês, bem baixinho, vocês acreditam que vocês estariam prestando muita atenção no que eu estou falando? Como é que chama a aula? Como é que você chama? Você a frase da Pilar. A Letícia. Letícia. A Letícia é onde? Você está me ouvindo, Letícia? Muito pouco. Então, gente, tá vendo quanto o tom de voz é importante? Às vezes, o que eu estou passando, a informação que eu estou passando é bacana, é interessante, mas o tom de voz é tão irritante ou tão desagradável, no sentido assim, de ser alto demais ou baixo demais, que a pessoa larga, não presta atenção, mesmo sendo uma informação importante. Né? Imagina se eu falo assim com vocês o tempo todo durante o treinamento. No final de uma hora, a cabeça de vocês está desse tamanho. Concorda comigo? Então, a gente muitas vezes vai prestar atenção também no tom de voz. E aí, sabe quais são os erros que acontecem muito dentro desse processo? Uma pessoa fala alto o tempo inteiro. Como que ficam os colegas dela no final do dia? Com ódio. Agora ninguém fala com ódio. Mas estressados, cansados, a cabeça fica pesada, porque o tom de voz é muito alto. Então, a gente tem que começar a pensar, será que eu falo muito alto? Será que está no tom equilibrado? Tem gente que começa a se empolgar dentro do processo, a conversar, a falar talvez de algum outro assunto, se empolga muito e começa a falar mais alto. Pessoal, começa a falar mais alto. E a partir daí, vocês concordam comigo que os colegas que estão próximos ali vai se incomodar com aquilo? Até tem conversa, né? Que talvez trocando ideia e conversando com a pessoa, também vai se incomodar. Então, é extremamente importante a gente tomar cuidado com o tom de voz. Outro problema que a gente pode encontrar é aquela pessoa que fala muito baixinho, muito baixinho. Vocês já observaram? A gente vai e pergunta para a pessoa, não entende. Vai e pergunta. Ela responde de novo bem baixinho. A gente pergunta de novo porque não entendeu. E a gente continua sem entender. Na terceira vez, a gente não sabe se continua perguntando, se não pergunta, se faz de qualquer jeito, não é? Então, a gente tem que tomar essa cautela. Será que eu falo muito baixo? E por isso que as pessoas sempre estão me perguntando o que eu estou falando. Começar a ter esse equilíbrio, acho que é importante. Para além da mensagem, o tom de voz é 50%, gente. Por quê? Porque se o tom de voz é muito alto, as pessoas não vão prestar atenção no que eu estou falando. Se ele é muito baixo, as pessoas não vão ouvir o que eu estou falando. Então, tendo um tom de voz equilibrado, a gente consegue ter um ambiente melhor e a comunicação fluir melhor. Concorda? Sim? Outros cuidados é não conversar na frente de pacientes questões internas do laboratório.
Estou com um sério problema lá no CPD. E paciente gera também ambientes, né? Estamos com um sério problema lá no CPD, vamos pensar. Aí, a recepção vira e fala assim, não, tá com problema lá no CPD, na frente do paciente, com todo mundo, por isso tá demorando esse negócio aí, ó. Tudo que... Ai, que confusão. Como que o paciente vai receber essa informação? Como é que vocês são pacientes, como é que vocês receberiam essa informação? Que a empresa é desorganizada, que a empresa não entende dos processos. Será que o meu exame vai dar certo? Porque eles estão, né, fazendo coisa errada ali. Não é um funcionário que está falando isso? Então, a gente não fala isso na frente de ninguém. Estamos com algum problema, a filial liga. Estou com algum problema lá no faturamento. A filial ligou. Não vou virar para a filial e falar assim, não, lá no faturamento não funciona. Não, você tem que ver, tem lá, é difícil demais. Vou falar isso para a filial, gente? Ela não sabe nem o que está acontecendo. O que ela vai virar e falar? Nossa, ela está tendo muito problema. Então, ô, filial, eu vou verificar aqui uma questão com o pessoal do faturamento e retorno para você. Filial, me retorna daqui 10 minutos, vou só verificar uma questão com o pessoal do faturamento e te retorno. Em vez de falar, criar todo um processo, um problema gigante. Então, a gente tomar cuidado com essas questões, né? O que a gente está falando? Às vezes a gente até fala o problema, né? E aí é pior ainda. Então, cuidado. Se tiver na frente do paciente, a gente não fala. A gente chama no cantinho, a gente orienta baixinho, para não gerar transtorno. Não utilizar gírias ou palavras diminutivas. Principalmente, né? Aqui no laboratório tem muita gente jovem. Vamos pensar que é um paciente externo, né? Um cliente externo. Se ele for mais velho, se for idoso, dependendo da gíria, ele vai achar até que é palavrão, que é falta de educação, não vai? Porque ele não está acostumado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com gíria. Porque a gíria, ela é muito daquele momento, não é todo mundo que entende, tem uns, né, que fica assim, sem entender o que está falando, e às vezes ela vai trazer falta de profissionalismo naquele ambiente. Sim? Tranquilo? Agora, diminutivo. Se eu vir e falo assim, pega a agulhinha para mim, pega a folhinha, a canetinha. Qual que é o sentimento que a pessoa tem? Infantil. A gente infantilizou aquele ambiente. Então, tem que tomar cuidado com essas palavras. Tem pessoas que é tranquilo. Tem pessoas que ela vai se sentir assim, nossa, será que ela acha que eu sou criança? Né? Principalmente, às vezes, idosos, que a gente tende a tratar de uma forma diferente, ou, né, geralmente, mãe que está com filho, a gente entende, né? Está ali com o filho, tem criança próximo, mas o certo é não falar a palavra em diminutivo. E a gente diminui aquela questão. Vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo. Quando eu iniciei meu trabalho, quando eu iniciei minha vida profissional, há um tempinho, trabalhava como dentista. E aí a sala dele era numa entrada ali na Rua Goiás, e era uma porta pequena, uma porta pequena. E todo paciente que, né, ligava perguntando de onde era, eu falava assim, uma portinha do lado de tal lugar, não sei o quê, não sei o quê. Aí um dia ele virou para mim e falou assim, Nayara, quando você fala portinha, você menospreza aquele lugar, você diminui aquele ambiente ou aquela situação. Fica parecendo que é qualquer coisinha ali, né? Então, toma cuidado. E aí eu levei isso para minha vida toda, gente, porque quando a gente diminui as coisas, é como se elas não tivessem tanta importância. Um examinho, um aparelhinho. Então, diminui aquela importância daquele processo. Então, tome cuidado, tá? Outra coisa. Cuidado para não falar algo íntimo do paciente. Pessoal, imagine, é um paciente que está tendo Mas tá todo mundo aqui. Perdi a atividade. Parece que eles vão dar de novo. Tem que pedir. Pessoal, vocês estão conseguindo nos acompanhar?
Nos encaminhe novamente a lista de chamada, porque deu algum problema na internet aqui, caiu. Nós caímos. Então, gente, vamos colocar. O paciente não foi negativado, não passou. A gente fala isso em alto e bom som ali, vira chacota, vira brincadeira. Se a gente conhece ele ou alguém conhece, fala com ele, vai trazer um ambiente de constrangimento. Se a gente fala na frente dos outros, vai trazer. Então, algo relacionado ao paciente, gente, a gente não conversa nem entre a gente, sabe? É um paciente X pronto. Por exemplo, vamos supor que fez algum exame e deu resultado que é um resultado fora, né, do cotidiano. A gente não fica lá falando, deu isso, aconteceu isso, porque isso vai criar constrangimento. Então, o máximo de sigilo sobre informações confidenciais possíveis. Tem alguém que está com o microfone ligado. Chamar o paciente ou qualquer pessoa pelo nome, isso traz um sentimento de pertencimento, quando a gente chama pelo nome. Todo mundo gosta de ouvir o nome. Quando eu falo Francisco, ele já olha para mim, ó, ele sabe que é ele, né? É diferente. Janaína, ela olha para mim. Janaína não, né? Seu nome, ela lembra Janaína. Você, me lembra seu nome. Mariana, ela já olha para mim, ela sabe que é ela. As pessoas vão olhar e falar, sou eu. Então, tanto o paciente quanto o colega de trabalho, a gente vai lidar pelo nome. Ah, Maera, mas eu não sei o nome da pessoa. Não pode perguntar, não, gente. Pode perguntar. Não vai fazer mal, não vai ter problema nenhum. Não chame as pessoas pelo nome. Tem gente que não gosta de apelido. Às vezes eu sou muito amiga da Isabela. E aí, eu vou e chamo ela de Isa. Ah, Isa, Isa. E ela não gosta. E o receio dela falar comigo que não gosta de ser chamada de Isa? Então, tomar cuidado, porque tem gente que não gosta de apelido. E se a pessoa não gostar de apelido, gente, a gente não tem que ficar. Nós estamos num ambiente profissional, a gente não está num ambiente, num colégio, né, num ambiente de descontração. Se ela não gosta, a gente não vai fazer. Lembra da gentileza gerar gentileza, do respeito? E aí a gente quer passar esse videozinho para vocês. O diretor-presidente fala para o gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme, documentário sobre o cometa Halley. Olha a O informação. gerente diz para o supervisor. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. O supervisor fala para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção diz para o mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre diz para os funcionários. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o senhor diretor e o senhor Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva.
Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral! Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pagos pelo manda-chuva, Bill Haley e seus cometas. Todo mundo deve estar limpo e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com chuva. Algum desconhecido. Pessoal, eu sei que o telefone sem fio não chega a esse ponto, né? Mas muitas vezes a gente tem problema com o telefone sem fio, né? E muitas vezes pode ser eu a pessoa responsável por esse telefone sem fio. Então, questões importantes, né, dentro desse processo de comunicação. Quando a gente vai comunicar, muitas vezes a gente começa, por exemplo, eu viro para a Isabela e falo assim: ah, Isabela, você pega, por favor, e passa um pano. Pega, por favor, e passa um pano ali naquele extintor. E aí a Isabela vira para mim e fala assim: Nayara, eu não entendi. Aí eu viro e falo assim: ah, passar um pano. Não é assim? Ou a gente fala só o início da frase ou só o final da frase. A gente nunca fala a frase completa. A gente acha que a pessoa entendeu alguma coisa. E aí ela pega e fala assim: ah, Nayara mandou passar um pano. Será que é no chão? Será que é nas cabeças? Onde ela mandou passar um pano? Ela fala assim: ah, vou passar um pano no chão aqui, né? Aí eu chego, falo: ó, Isabela, o que é isso que você está fazendo, Isabela? Ela está passando um pano. Mas quem não comunicou da forma coerente fui eu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa comunicação. Será que eu estou passando a mensagem coerente? Falei, será que, ó, Isabela, né, eu quero que você passe um pano lá no extintor. Eu tenho que perguntar para ela: Isabela, você entendeu? Me responde aqui o que você entendeu. E, para além disso, a Isabela também pode fazer uma contrapartida. Nayara, é para passar um pano no chão? A gente também ter esse cuidado. Então, a comunicação, a gente precisa pensar sobre isso. Tá vendo que o telefone sem fio, ele pode acontecer por N coisas, mas se a gente toma alguns cuidados e algumas cautelas, não que ele não vai acontecer, mas a probabilidade é menor. Concordam comigo? Então, vamos repetir as frases. A pessoa não entendeu? Vamos repetir a frase completa. Se ela não entendeu, assim que eu expliquei novamente, pede ela para me explicar o que eu falei para ela. Fulano, me fala o que eu te falei, só para ver se ficou, né? Se nós estamos falando a mesma língua, se deu para entender. Para a gente ter essa mensagem clara. Um outro exemplo. Ana Carolina. Vira para a Isabela e fala assim: Isabela, pega essa garrafa aqui e leva lá para Ana Carolina. Isabela. Isabela pega a garrafa e vai. O ritmo dela. Vai. No meio do caminho, eu vejo a Isabela, pega a garrafa e tá aqui, sabe? Pode deixar que eu levo. E aí? Quem comunicou errado? A expectativa de quem foi falha? Pode colocar, Carlos. A expectativa de quem foi falha? Vamos pensar. Se eu vir para a Isabela e falo assim, né? A Isabela, cada um tem um ritmo, tá, gente? Tem gente que é acelerado, tem gente que é mais lento, e tudo bem. Cada um é de um jeito. A gente já falou isso, né, na semana passada. E a gente tem que pensar sobre isso. Porque às vezes eu quero que o outro seja igual a mim. Então, se eu estou com pressa, se eu quero que a coisa funcione rápido, Isabela, pega a garrafa. A Carolina está esperando com agilidade, né? Pega a garrafa e leva mais rápido para mim, por favor. Ela já sabe que é rápido. Eu falei para ela. Agora, se eu não falei, vamos supor que ela é mais tranquila, ela vai no ritmo dela. E o contrário também pode acontecer, não pode, gente? Não tem aquele funcionário? Não tem aquele funcionário que ele é muito acelerado, e aí ele faz as coisas rápido e fica assim: tem mais alguma coisa para fazer? O que mais eu posso fazer? E aí, no ambiente, a pessoa vai falar assim: nossa senhora, a Carminha falou que é ela. A Carminha, pelo amor de Deus, gente, a Carminha toda hora pede um trem, ela não tem paciência, nossa, ela tá perdendo paciência com ela. Não é assim? É o ritmo dela. Nayara, meu marido, eu tô fazendo comida, eu falo assim: pega aquele lá para mim, ele vai. Enquanto ele vai, eu já fui, já peguei, já voltei, ele tá aí. Mas é o ritmo dela. No ambiente, lá na convivência familiar, né, os dois vão ter que se entender. Mas no ambiente, né, empresarial, a gente precisa ter essa cautela.
A gente sabe, então, por exemplo, Carmen, você é mais acelerada. Às vezes você vai ter que ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque o colega não é tão acelerado. E quando eu preciso dessa aceleração, eu vou ter que falar. Fulano, eu preciso mais rápido, por favor. Às vezes a gente pede alguma coisa, eu vou e peço para a Isabela fazer um treinamento. Fala, Liz, preciso que você faça esse treinamento assim, assim, assado. Ela pode achar que esse treinamento não é importante. E ela vai fazer para mim só amanhã. Na minha cabeça, ele é muito importante. Porque o doutor lá ainda está esperando que eu mostre para ele ainda hoje. Mas eu não falei isso para ela. Como é que ela vai saber que eu preciso dele hoje? Eu tenho que falar. Tem que falar. Isabela, eu preciso que seja feito treinamento até as 4 horas da tarde. Ela já sabe, até as 4 horas da tarde tem que estar pronto. Então, esses cuidados na comunicação, para que a gente tenha uma menor falha nessa questão do telefone sem fio, é extremamente importante. Ok? Pode passar, Isabela. A postura também, gente, é muito importante, extremamente importante. Porque a postura, ela vai falar muito da gente. O corpo fala o tempo todo, o nosso corpo fala. Não, se eu tô com uma cabeça assim, quer falar uma coisa. Se eu tô com o pescoço, se eu sou que a pessoa fica assim, ó. A pessoa tá conversando, eu tô lá assim, quer falar outra coisa. Não é? Pode passar. Se eu tô lá com os ombros caídos, se eu faço isso aqui, não é? Não quer falar uma coisa, se eu faço isso aqui. Se eu ponho o ombro para trás, quer falar outra coisa. Se eu ponho, né, o tórax para frente, se eu ponho assim de lado, se eu faço assim. Os braços, dependendo do movimento que a gente faz, os braços têm muitos sinais com os braços. Pode passar. Quadril, as pernas, ó, os pés, né? Então, o corpo nosso fala. Às vezes a gente fala uma mensagem, o nosso corpo está falando outra mensagem, e a gente tem que prestar atenção, né? Eu vou lá, Ana Carolina, vou falar com a Ana Carolina, né? Estou começando a trabalhar, está me treinando, e eu estou lá assim, ó. Qual que é o sentimento, sensação que eu passo para você, você falando comigo, eu estou assim. Ou medo, desinteresse, medo, não é? Então, olha para vocês verem quanto pode estar representando essa situação. E dentro desse processo, a gente às vezes acha assim, nossa, às vezes você vai achar que é desinteresse e eu estou com receio de ouvir o que você está falando. Nós temos duas percepções diferentes e se a gente não troca ideia, você vai achar, ah, vou treinar não, toda tudo que eu faço, ela não olha para mim, não olha na minha cara, fica lá só com a cabeça baixa, acho que ela não está prestando atenção em nada. E eu lá com receio. Concorda que aí a gente vai gerar um sério problema? Tá vendo como o corpo fala? Assim, a forma que eu estou tá falando? E aí nós vamos fazer o teatrinho. Vocês acharam que era mentira, né? Então, eu vou chamar o Danilo. Vem cá, Danilo, comigo. A Letícia. Viu, Letícia? E a Tainara. Vocês fiquem aqui, viu, gente? Só voltando. Pessoal do remoto também. Eu estou respondendo. Já que vai cair, falta um tempo. Quer ir abrir outra? Pessoal do remoto, nós vamos abrir, então, outra sala, tá? Nós já vamos entrar com a outra sala. Enquanto isso. Pegou os nomes já? Pode.